Olá, amigos, boa tarde. Estamos querendo começar o programa Visão Crítica aqui hoje de uma forma diferente, querendo cumprimentar a população de Ponta Lacerda, né, por estar completando, o nosso município está completando aí 36 anos, né, de emancipação política. De emancipação política, né? Embora a gente sabe que a data é 29 de dezembro, 29 de dezembro, mas há um projeto, acho um decreto-lei, foi uma lei do prefeito Dionir de Freitas Queiroz, né, alterando para o dia 6 de agosto, que é a data, parece que é uma data religiosa, né? Na verdade, é a data em que se comemora o dia do padroeiro da cidade. E era uma data que não tinha uma incidência muito grande de chuva e era uma data boa para fazer festa. Para fazer festa. Esse foi o grande objetivo na história. Mas a gente só tem que agradecer à população de Ponta Lacerda, aos políticos também que passaram por aqui, cada um deu, de uma forma ou de outra, deu a sua contribuição, né? E nós queremos aqui cumprimentar a todos, né, que de uma forma ou de outra estão contribuindo para o crescimento e para o desenvolvimento de Ponta Lacerda. Já passaram por aqui vários políticos, e eu acho que é interessante citar Gersino Rodrigues de Souza, né, foi o primeiro prefeito. Né, depois Dionir de Freitas Queiroz, depois Dauri Alves Mariano, né, depois voltou Dionir, né? Depois Dionir, depois o Dr. Décio, depois o Nelson Miura, e depois já o Nilton Mioto, Donizete Barbosa e agora Alcino Barcelos. No meio desses políticos, dá para contar 2 deputados, né? O Dionir de Freitas foi deputado também, e o Dr. Sardinha, né? Foram deputados, e o Antônio Amaral, né? Que foi deputado e também foi presidente da Assembleia, né? Aqui na década de 90. A todos essas... não dá para deixar passar, né, essas pessoas que fazem parte da história aqui de Ponta Lacerda. E Ponta Lacerda tem uma situação muito interessante ainda, é de que a memória da cidade ainda está viva. Muitas pessoas ainda estão aqui conosco, que estão aqui desde a década de 60, de 70, que ainda estão conosco aqui. E nós já temos, inclusive, algumas pessoas, e a gente está fazendo isso, Ivanildo, e o deputado Van Clay, que está conosco aqui. Nós estamos entrevistando, batendo papo com essas pessoas, né, para resgatar essa memória e ter conosco aí nessa história. Já, daqui a alguns anos, a gente só vai ter isso nos livros, né, escritos e em vídeo, a história aqui de Ponta Lacerda. Para nossa alegria, está aqui conosco aqui para brilhantar o nosso programa o deputado Van Clay Carvalho, né, que está comemorando aí o aniversário da cidade, juntamente com a população, e está também enfrentando um problema sério da Santa Casa aí, sobre isso que a gente vai falar isso também. Boa tarde, deputado. É interessante a sua vinda. Bom, apesar que o senhor já passou a semana inteira aqui, né? É daqui... Corre daqui para cá, lá para cá. E isso a gente tem que deixar bem claro aqui, e eu gostaria de falar isso com uma isenção muito grande aqui com relação ao deputado, é o seguinte: o deputado larga a mão da agenda dele para resolver o problema da Santa Casa aqui em Ponta Lacerda, da questão de saúde, tamanha a importância que tem, né, a questão da saúde para o nosso município. Eu acho que, deputado, a gente precisa agradecer, porque o esforço que o senhor tem feito, as corridas de Cuiabá, Lacerda que o senhor tem feito, a agenda, abre mão da agenda toda para poder resolver esse problema, e me parece que a partir do meio-dia, até gostaria que o senhor mesmo desse essa informação, né, de que parece que as coisas estão se encaminhando para a normalidade. Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, vereador Ivanildo. Boa tarde a você que nos assiste nesse momento. Quero parabenizar Ponta Lacerda. Entre as curiosidades, Vieira, sobre Ponta Lacerda, eu tenho a mesma idade de Ponta Lacerda. Ponta Lacerda, na data de ontem, comemorou 36 anos, e há 15 dias atrás também eu comemorei 36 anos, né? E Ponta Lacerda é uma cidade realmente que a cada ano, a cada época que passa, ela vem se crescendo, ela vem se destacando, e eu gosto de dizer que Ponta Lacerda, por mais nova que ela seja, temos municípios na região que é muito maior, que é muito mais antigo do que Ponta Lacerda, como por exemplo a nossa primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela, mas Ponta Lacerda exerce a função da grande mãe da região, a grande mãe da região. Ponta Lacerda
exerce essa função. Então, e justamente falando da situação da saúde, que daqui a pouco nós iremos falar com mais detalhes, conseguimos hoje uma importante reunião junto com o Ministério Público, o Dr. Paulo. Quero agradecer ao Dr. Paulo, porque na semana passada nós estávamos ainda faltando alguns detalhes para poder fechar o compromisso para a reabertura do hospital. E eu pedi uma reunião com o Dr. Paulo, com os médicos do hospital, com a direção do hospital, com a Prefeitura Municipal, teve lá presente também a Câmara Municipal, e conseguimos esse compromisso. Então hoje o Hospital Vale do Guaporé, nossa Santa Casa, foi reaberta. Quero aqui também destacar, Vieira, agradecer muito também ao prefeito do município de Comodoro. Ele foi muito importante também nessa negociação. Eu tenho falado o seguinte, Vieira, chegou o tempo de pararmos de apontar os dedos, de quem é a culpa. Chegou o tempo de todos nós unirmos para que nós possamos resolver o problema do hospital. E hoje nós iniciamos essa nova página, essa nova etapa, em respeito a Ponta do Lacerda, em respeito à região oeste de Mato Grosso, em respeito ao aniversário de Ponta do Lacerda. Eu acho que não é só, deputado, aí só complementando, se o senhor me permite, que não é só deixar de apontar o dedo, mas deixar de se eximir também de responsabilidade de quem tem responsabilidade na história. Com certeza. Né? A gente tem, e só Ivanildo, aparecer quando resolveu e falar ainda que é o pai da história. Esse é que dói, né? O deputado corre atrás, um ou outro vereador corre atrás através dos seus contatos, as coisas se encaminham, marca reunião com o promotor, marca reunião com prefeitos da região, né, Van Clay? Marca a reunião e o prefeito de Comodoro estava reticente. E não é porque ele era contra acertar com a Santa Casa, não. É porque quando ele herdou a prefeitura, ele herdou com 2 anos de dívida para com o consórcio. Tentou pagar esse consórcio. Ele falou, eu posso pagar o mês que eu devo e posso fracionar a dívida que eu herdei em 24 meses. Foi dito de pronto para ele, não marcou a reunião para a solução disso, não marcou até hoje, e ele falou, bom, eu estou fora do contexto, por que eu tenho que ir lá endossar uma coisa que estão me deixando de fora? Você acha que ele estava errado? Não estava, e aí graças à ideia do Van Clay, a ideia do Dr. Paulo, que é um promotor, não obstante a sua capacidade de atuação, ele é um excelente interlocutor e conseguiu resolver essa condição, né, Van? Correto. Tá certo. Bom, vamos falar isso no segundo bloco, porque acho que agora sim, eu queria que cada um de vocês, na medida do que vocês consigam lembrar, alguma coisa interessante sobre a questão de Ponta do Lacerda, essa nossa história, como eu falei assim, é que ainda tem gente viva que a gente pode resgatar isso ainda, né, de bater um papo, dizer como é que foi, aqui na realidade foi na década de 60, né, que começou o município mesmo, né, foi a Vila Guaporé primeiro, é isso, Ivanildo? O Ivanildo não é historiador, mas ele era quase nessa idade, né, eu sou professor, né? Você é professor, já sabe tudo, né? Assim, eu estou aqui desde 1991, conheço alguma história e um folclore muito rico. E eu quero aqui aproveitar, Van Clay e deputado e Vieira, para homenagear uma pessoa que passa por despercebido. Todas as atas que eu vi, todas, participação da Fundação do Fórum, criação do Banco do Brasil, criação do primeiro cartório, criação da comarca, etc., Intercides Luiz de Freitas, que para nossa alegria está viva ainda. O primeiro presidente do Sindicato Rural foi ele. Você entendeu? Primeiro vereador que foi eleito em Vila Bela. Então, e passa essas coisas assim que a gente não percebe. Uma coisa que me marcou muito, deputado, a gente fala da Santa Casa existe desde 1974. Em 1991, a Santa Casa recebia, em média, 80 pacientes com malária dia. E a Santa Casa, ela tem a sua participação relevante nessa história. Quantas vidas foram salvadas? Foram salvas aqui? Quantos médicos passaram por aqui? Né? E a gente, outros médicos, inclusive, paciente daqui, ia para a capital, deputado, com malária, não sabiam tratar. Porque era uma doença típica para o resto do Brasil. Né? E aqui na Santa Casa que eram salvos, através do doutor Dauri, doutor Ribeiro, doutor Carlos, que foi embora, doutor Ricardo, que passou por aqui há muito tempo, que hoje está em Curitiba, fez cirurgia plástica na França, e tantos outros médicos que aqui dedicaram uma vida.
Então essas histórias marcam. E uma história que mais me marcou foi um pouquinho antes de eu ter chegado aqui, teve um evento de grilagem de terra, coisa normal na nossa história, e num evento só na ponte do Guaporé morreram 9 pessoas, né? Então, quando eu vim para cá, você é louco, você sair do status que você tem em Paranaíba, você é diretor do maior hospital da região, você é do Rotary, você é da maçonaria, você vai largar tudo isso para ir para Pontes Lacerda? E eu confesso aqui, deputado, que foi o passo mais certo que eu dei, adquirir amigos aqui de fato, construir aqui uma família, né? E hoje, se falar assim, Ivanildo, você quer mudar de Pontes Lacerda? Por dinheiro nenhum. Eu dispensei mês passado convite para assumir a Secretaria de Saúde de Sorriso, de Sinop e agora, além de Castro, né, que sempre me chama. Por quê? Porque eu não quero abrir mão dessa cidade que eu abracei e escolhi para viver. E o senhor, deputado, o que o senhor lembra de Pontes Lacerda aí? A minha família chegou em Pontes Lacerda na década de 80. Em 85, eu cheguei aqui com 4 anos de idade. E naquela época, foi a época em que o governo federal estava incentivando a ocupação do interior do Brasil, né? Nós morávamos já no interior de Mato Grosso do Sul e tinha um incentivo, uma política muito grande de incentivo, tanto regular ou irregular, tinha de várias formas, né? E aqui teve o incentivo, o apoio ao assentamento do Serra Azul. Então a minha família veio em busca de 11 alqueires ali no Serra Azul. Nós chegamos aqui em 1985, nós fomos morar no Serra Azul e eu cresci. Parte da minha infância foi ali na zona rural no Serra Azul e depois nós mudamos para a Vila Guaporé, como você bem disse, antigamente popularmente chamada Vila dos Pretos, né? Mais para baixo, e depois ali a grande Vila Guaporé e o município de Pontes Lacerda. Eu achei interessante que algumas pessoas que vieram aqui na década de 90 em Pontes Lacerda e retornaram uns 15 anos depois, praticamente a cidade era outra, né? Era outra. Porque o boom de Pontes Lacerda, o movimento de Pontes Lacerda, ele é muito grande. Essa agitação do comércio, Lacerda, quero aqui destacar que do interior, são poucos municípios que têm uma imprensa tão forte como aqui em Pontes Lacerda, que tem uma vida noturna bacana, forte, igual que tem aqui em Pontes Lacerda. Então, é uma história cheia de riquezas. E um detalhe interessante que as pessoas às vezes não conhecem, não ligado diretamente a Pontes Lacerda, mas a nossa região, que acaba sendo Pontes Lacerda, porque antigamente, como você sabe, aqui nós éramos... Antigamente ainda, aqui era São Paulo. Aqui era São Paulo. Pontes Lacerda era São Paulo, aqui era a capitania de São Paulo, antigamente. Na época ainda do período colonial, quando a capitania... Aqui era São Paulo, aqui era a capitania de São Paulo. Aí depois, durante a divisão das capitanias, aí foi desmembrada a capitania de São Paulo, aí virou capitania de Mato Grosso. Então aqui, Pontes Lacerda já foi São Paulo. Graças ainda ao garimpo, né? Na época ainda. Isso, antigamente. Então, um detalhe interessante, aqui já foi São Paulo. E outro detalhe interessante, capitania de Mato Grosso. O porquê depois aqui deixou de ser São Paulo e virou capitania de Mato Grosso? O nome, Mato Grosso. O nome Mato Grosso, como antigamente se descobriu ouro no Cerrado, em Cuiabá, em toda a região aqui, se descobriu lavras, minas, aqui no Rio Galera. No Rio Galera. E o Rio Galera, para quem conhece, se você for em Cuiabá, ali é Cerrado. Cerrado, a vegetação é baixa e rasteira. Aqui no Rio Galera, a vegetação já é transição, já é vegetação amazônica. Então, aí começou a chamar mina que tem o Mato Grosso. A referência dessa mina, com relação às minas do Cerrado, era a mina que tem o Mato Grosso. Mina que tem o Mato Grosso. E aqui aí depois que se criou, que a coroa portuguesa queria delimitar o espaço nosso com relação aos espanhóis, que foi se colocado Vila Bela de maneira estratégica para defender a fronteira, devido ao Tratado de Tordesilhas e depois o de Madrid. O Tratado de Madrid, né?
e devido à questão do minério também, aí se criou a capitania de Mato Grosso. Então, o nome Mato Grosso, ele veio aqui, do Rio Galera, aqui no município de Conquista, Nova Lacerda, que antes, que está aqui do nosso lado. Então, você vê que Pouso Lacerda, e hoje Lacerda exerce, a mãe, exerce uma cidade regional com relação a esses municípios que deu o nome à capitania de Mato Grosso e que mais tarde deu-se o nome do estado de Mato Grosso. Bom, a ilha de a mina de São Vicente, isso é muito legal, porque eu também não sabia, eu descobri com o nosso irmão Jota, tem uma pequena aglomerado que era um casario, que tem igreja ainda, que tem. Lá, os donatários de terra eram todos negros. Quem era escravo era o pessoal que chegava de Portugal, ou que vinha também, por causa do Tratado de Tordesilhas, que vinha também, eram os brancos. E tem até hoje uma trilha calçada da ilha de São Vicente até Vila Bela. Então, eu tive a oportunidade e o privilégio, deputado, de ir lá, em loco, conhecer essas coisas. Então, Pouso Lacerda, isso que o deputado fala, isso que a gente pôde compilar ao longo desses 26 anos aqui, é riquíssima essa história. E nós temos o historiador Gilmar Maldonado Romão, o Fantinha, ele tem histórias riquíssimas disso. Também coadjuvado por um espólio fotográfico do saudoso fotógrafo Zezo, e o irmão Gilmar, ele tem várias dessas fotos. E isso que você faz de compilar esses dados e possivelmente um dia fazer um livro, eu acho que trará para a cultura futura da nossa cidade histórias que poucas pessoas sabem, porque, como disse o deputado com propriedade, somente a partir dos anos 90 é que houve o boom do desenvolvimento e a parte estruturante da cidade, dando um caráter urbanístico que ela tem hoje. Tá certo. Inclusive, bom, e o nome, então? Só para encerrar essa parte, que virou uma aula de história aqui hoje, muito interessante, né? Muito interessante mesmo. É o Antônio Pontes e o Francisco Lacerda. Isso, um era astrônomo, o outro era... Não sei se era agrônomo, né? Falava engenheiro agrônomo. Cartógrafo. Uma coisa assim. Né? Então tá certo. Então tá bom. Bom, isso aqui é para a gente poder passar para todos os nossos... Não, e sem contar, né? Nós não podemos falar dele sem falar de Marechal Rondon, né? Sim, que realmente... Não tem como falar até hoje tem o ponto de sem falar que telégrafo ali, né? Talvez se não fosse por Marechal Rondon, não existiria talvez a nossa cidade aqui, né? Porque ele colocou como referência todos os locais que Marechal Rondon fez o posto elétrico, virou-se uma cidade depois. Então é importante destacar isso, né? Tá e certo. Vale ressaltar que a Unemat, embora com parcos recursos, ainda no governo do Nelson Miura, ela assumiu para reconstruir a casa de Marechal Rondon, e ela o fez com propriedade, trouxe para cá estudiosos e fez. Aquela casa foi restaurada e que já está acabando novamente, foi restaurada pela Unemat. Tá certo. Bom, a gente vai para o intervalo comercial. Depois a gente vai conversar com o deputado Van Clay, com o Ivanildo aqui, com relação aos bastidores aí dessa situação da Santa Casa, né, que, graças a Deus, graças ao esforço aí do deputado, de alguns outros políticos e do próprio promotor público, que eu acho que foi decisivo, né, também hoje, né, na reunião de hoje de manhã, para falar sobre os bastidores aí do retorno da Santa Casa de novo ao funcionamento, coisa que nunca tinha ocorrido na história de Pontes Lacerda. Desde 74, o hospital funcionou e pela primeira vez na história o hospital aqui que nós estávamos com a possibilidade real aí de que esse hospital, né, deixasse ficasse com as portas fechadas. Vai para o intervalo e já volta. Estamos de volta e vamos conversar agora sobre a questão da Santa Casa, que voltou a funcionar agora a partir do meio-dia. Mas antes disso, aconteceram vários fatos políticos, várias situações aí, até que levaram a Santa Casa até essa calamidade de fechar as portas pela primeira vez aqui, desde 1974. E depois, e aí eu quero ver a parte política do deputado Van Clay e do Ivanildo, não só como membro do nosso programa aqui, mas também como vereador na história, como é que se deu isso, como é que nós chegamos a esse ponto, né? E eu vou dizer logo aqui, né, assim, que eu acho que o grande culpado dessa história toda aqui, se tem que se culpar alguém nessa história toda aqui, se chama prefeito Alcino Barcelos.
Tá? Porque ele é, além de ser prefeito de Pontes Lacerda, o município de Pontes Lacerda está levando esse prejuízo todo, ele também era presidente do consórcio que envolve, da questão da saúde também. E deixou as coisas andarem e descambarem, e ele disse, e eu quero aqui assumir o que eu estou falando aqui. Ele disse várias vezes, não foi nenhuma, nem duas, nem três, que ele não tinha nada a ver com a Santa Casa. Eu nunca vi prefeito no município nada a ver com a base, com a questão principal da saúde, que é um hospital dentro do município, dentro da cidade. Ele falou várias vezes que nada tem a ver com esse problema. Ele disse várias vezes e ainda falou hoje de manhã numa reunião com o promotor público. E ainda falou mais ainda, Ivanildo, deputado e meus amigos que estão sempre conosco aqui no Visão Crítica, que o dinheiro que o governo manda para o hospital cai por acaso na conta da prefeitura. Quer dizer, quando cai por acaso lá, tem vezes que ele nem sabe que você entrou... Bom, claro, ele nem sabe que entrou ou não entrou, porque há 2 meses atrás o dinheiro ficou uma semana lá e ninguém sabia que o dinheiro estava lá mesmo. Então, ele deve ter falado uma verdade isso aqui. Mas vamos lá, deputado. Como é que, em poucas palavras, como é que se conseguiu chegar nesse momento? Até porque eu sei que a resistência toda foi em cima dos outros prefeitos, né? O prefeito de Vila Bela, quando a essência disso tudo começou com a ideia da secretária Tatiana Paula de começar a fragmentar os procedimentos aqui do hospital, né? Então, ao invés de concentrar tudo aqui em Pontes Lacerda para que ela cresça, para que ela aumente, Pontes Lacerda vire um centro, um polo, tá? Foi feito exatamente o contrário. Ela começou a fragmentar, tanto que Comodoro já começou a pensar em hospital, Vila Bela já tinha um hospital, dizia que não precisa mais da Santa Casa, porque lá tem um hospital, tem o doutor André lá, né, que só precisa da parte ortopédica aqui. Então, foi desfragmentando e o Alcino não conseguiu fazer aquilo que é o dever de casa para o político, aglutinar todos os prefeitos, os 10 prefeitos dos 10 municípios aqui da região, né, em torno de uma causa que a grande beneficiada era Pontes Lacerda. Falei demais, só a questão do tempo, mas o que eu disse aqui realmente é o que aconteceu. Ô Ivanildo, como é que se chega nesse ponto e como é que a gente vai conseguir agora, daqui para frente, virar essa situação? Porque ela abriu, mas não significa que está resolvido o problema, não. O problema agora você tem um problema muito grande de poder se manter o hospital aqui. Na verdade, a situação chega caótica em qualquer setor da economia devida quando tem omissão. Quando você vê setores omissos, alguém vai pagar. E aqui está pagando a população Pontes Lacerdense. Eu tive uma reunião essa semana para tratar dessa situação e eu disse claramente, eu sentei com o prefeito Alcino para discutir quaisquer políticas de saúde. Quaisquer. Porque eu não concordo com a secretária dele, que, ao meu ver, o viés da discórdia todo é ela. E por que é ela? Eu vou falar até para não ficar aqui também condenando um excelente profissional, eu já disse no programa várias vezes, que a questão não é da excelência da capacidade dela, a questão é da falta de capacidade, por outro lado, de negociação, de barganha, de interlocução. Isso é um fato. Como é que eu posso ter uma secretária que não conversa com o presidente do hospital e não conversa com a administradora do hospital, e que são tido e havido que... Então, isso já inviabiliza o todo o processo. Como é que eu posso defender uma secretária que acaba, juntamente com 2 outras secretárias aí, formando um triunvirato para defender a criação de um hospital regional em outro município, e a coisa vai acontecer, até porque... não vai acontecer, porque nós temos um deputado que vai segurar isso e não vamos acabar com a 16ª Zona Administrativa da Saúde, que é o escritório regional daqui. Mas lá em Comodoro, para quem não sabe, para os incautos e que acha que está tudo muito bem, já foi feita até uma audiência pública para tratar disso. Vieram deputados que são de outras áreas e que vêm aqui para pegar votos, não mais que isso, porque não tem uma obra sequer aqui, não tem uma emenda aqui, entendeu? Fizeram essa audiência pública e já foi dito lá na Assembleia. Então, essas coisas me deixam muito preocupado. Então, como você fez a pergunta, isso é omissão, nem mais e nem menos do que omissão, ao meu ver. Pois não, deputado. Então, no meu ponto de vista,
com relação a tudo isso que está acontecendo, eu quero dizer o seguinte, que nós estamos com um desafio muito grande nesse momento, que é nós reorganizarmos a nossa saúde regional. Um desafio muito grande. Nós temos, Vieira e vereador Ivanildo, nós temos que nesse momento o Estado nos deu 2 meses para que nós possamos fazer a nossa lição de casa, nos reorganizarmos para que a gente possa fazer a média complexidade. O que acontece, Vieira? Os prefeitos da região reclamam para o governo do Estado que não são atendidos aqui no hospital. Eles reclamam que não são atendidos no hospital, né? E quando a gente vai lá cobrar do governo do Estado recursos para o hospital, o governo fala o seguinte: não vou mandar recurso porque os prefeitos falam que não estão sendo atendidos, né? Então, e o que acontece? São 2 pontos que nós temos que trabalhar aqui em Pontes de Lacerda, que é o quê? É o pronto atendimento, é um ponto que tem que ser trabalhado. Isso aí já foi pauta da reunião que fizemos nos últimos dias. E outro ponto que o hospital tem que trabalhar é o atendimento com qualidade dos municípios da região. São 2 pontos que nós temos que trabalhar. E nós temos que ter a humildade de dar 2 passos para trás, reconhecer as nossas falhas, para que a gente possa modernizar e melhorar isso aqui para frente. Estamos no momento que todos nós temos que nos unir. É um problema nosso, é um problema de todo mundo, é um problema que nós temos que nos unir para que nós possamos resolver o problema, né? Então, se nós não nos unir, primeiro, Pontes de Lacerda, aqui, nos organizarmos, nos unir, é um problema de todo mundo. Não tem como eu falar que não é problema meu, o Ivanildo falar que não é problema dele, né? O Vieira falar que não é problema dele, a prefeitura, a Câmara, enfim, é problema de todo mundo. Até o usuário tem que saber que o problema também é dele, é de todos nós, né? Com certeza. Então, nós temos que, aqui em Pontes de Lacerda, nos unir. Depois que nós aqui em Lacerda nos unir, nos organizarmos, aí nós temos que voltar, refazer todo o trabalho a nível regional para que nós possamos reconquistar todos os municípios. É um desafio muito grande. Mas voltando, Vieira, com relação aos últimos fatos que aconteceu nas últimas semanas. O governo do estado reduziu os recursos em vários hospitais no estado de Mato Grosso. E, infelizmente, aqui em Pontes de Lacerda foi um dos municípios que reduziu o recurso, né? O que eu fiz enquanto deputado? Reuni os 10 prefeitos da região, pedi uma reunião lá na Casa Civil, o Zé Adolfo nos recebeu sobre ordem do governador Pedro Táxi, e ali nós pleiteamos que esse recurso seria insuficiente para fazer a média complexidade. O secretário falou o seguinte: não, mas não tem como nós aumentarmos o recurso, sendo que vocês não fazem a média complexidade, né? Aí o que saiu acordado de lá? Que nós teríamos que, o governo nos deu a oportunidade durante 2 meses, aumentou o valor para 650 mil, para que nós possamos fazer a média complexidade, e o governo vai mandar a Vieira uma auditoria, né? No caso, um controlador do estado vai se montar uma comissão para que esse controlador, junto com a secretária de saúde, possa nos ajudar durante 2 meses. Nós vamos para dentro do hospital, junto com o estado, juntamente com os 10 prefeitos da região, para que nós possamos, juntos, nos esforçarmos, suarmos, buscar um modelo dentro desse novo tempo de saúde regional. Nós temos que ver o seguinte: nós temos que corrigir erros, estamos em um novo momento, nós temos que ter uma nova cultura de saúde regional, porque se nós não nos adaptarmos, nós corremos um sério risco de nós termos esse recurso diminuído e também até de nós perdermos esse recurso. Isso foi bem claro. Os prefeitos da região não aceitam mais que o dinheiro seja misturado da média complexidade com o pronto atendimento, entendeu? E nós temos que trabalhar para que o hospital também vá até os municípios e faça a correção dos erros. Já foi encaminhado pelo Ideraldo, numa dessas reuniões que nós fizemos, que o hospital vai em cada município para poder saber o que está acontecendo, onde eu posso melhorar. E depois dessa reunião que tivemos no governo, Vieira, nós viemos com a notícia que o Estado ia reabrir o hospital. Ok, os médicos, com razão,
eu quero aqui destacar e desde já agradecer a classe médica. Qual profissional que trabalha sem garantia? Os médicos precisavam de uma garantia. Uai, eu vou voltar a trabalhar, mas como que eu vou voltar a trabalhar? Né? Então fizemos uma reunião na semana passada, onde foi na promotoria, a prefeitura, a direção do hospital, e como os médicos tinham pouca informação, aí eu pedi uma reunião para a data de hoje, que foi feita agora pela manhã na promotoria com o Dr. Paulo. Eu pedi uma reunião onde veio os médicos. Eu quero aqui destacar a presença e a parceria dos médicos. Esteve na reunião o hospital, né, através do Ideraldo, esteve na reunião o prefeito Alcino, esteve na reunião a Câmara de Vereadores, representada pelo vereador Anderson e pelo vereador Maxwell, né, e onde ali e o promotor do Dr. Paulo, onde ali os médicos precisavam de uma segurança, né? E nós trabalhamos, conversamos, todos nós nos entendemos ali de que é necessário todos nós mudarmos, né? E eu quero aqui destacar, Vieira, a participação do prefeito de Comodoro, que é o vice-presidente do consórcio. Porque existe um recurso, esse recurso que vem do Estado, que cai na conta da prefeitura, não é da prefeitura de Ponta da Lacerda, é um recurso dos 10 municípios, né? E se nós não tivermos o apoio dos 10 municípios para liberar esse recurso para ser pago para o hospital, a gente não consegue. E nós estávamos precisando, porque o conselho que faz a fiscalização do pagamento é a secretária de saúde, Rosângela de Comodoro. E nós estávamos precisando, ela é presidente desse conselho, estava precisando do ok dela. Liguei para o prefeito hoje na reunião, liguei para a secretária, passei para o promotor a ligação também. Imediatamente o prefeito de Comodoro, ele foi solícito, entendeu a situação e liberou que esse recurso que está na conta da prefeitura possa ser pago os médicos referente ao mês de junho, né? Então eu quero aqui destacar essa parceria e também a participação do prefeito de Comodoro. Mas o que eu quero dizer, que nós vamos ter 2 meses para que nós possamos corrigir erros, para que possamos aperfeiçoar o trabalho, para que a gente possa servir, fazer um trabalho de média complexidade, de qualidade para a nossa região e para Ponta da Lacerda. Deputado, o senhor chamou para si a responsabilidade de resolver esse problema, né? Que eu acredito que era do prefeito de Ponta da Lacerda. Né? Esse é um caso de saúde aqui dentro do município. O prefeito que teria que correr atrás, né? Ir na Assembleia, ele procurar, né? Procurar os secretários, negócio todo. O senhor avocou, chamou para si essa responsabilidade. Qual é o papel que o senhor acha que o prefeito, vamos pontuar certinho, qual é o papel que o prefeito Alcino deve fazer daqui para frente, qual é o papel que o hospital deve fazer e qual é o papel que a Câmara deve fazer? Correto, né? Eu não quero aqui, Vieira e Ivanildo, com relação ao que passou, é justamente o que você colocou. Daqui para frente. Daqui para frente, daqui para frente, daqui para frente, né? Daqui para frente, o prefeito Alcino Barcelos, ele tem um papel de liderança frente os 10 prefeitos da região, que é o consórcio, ele é o presidente do consórcio, então tem que ter esse diálogo com os municípios vizinhos, né? E tem que ter um bom relacionamento com todos os prefeitos. Então, daqui para frente, é importante que, às vezes, algumas rusgas que possa ter acontecido no passado, é importante que essas feridas sejam saradas, porque eu gosto de dizer, porque esse dinheiro ele vem para a região. Então, nós temos que estar bem com a região, para que a decisão seja que o hospital aqui possa receber esse recurso. Então, é importante esse encaminhamento, né? Um outro ponto que é necessário, que os prefeitos reclamam e que também o hospital já pontuou, que a prefeitura tem que rever, tem que se reorganizar com relação ao seu pronto atendimento. O que eu quero destacar aqui para a comunidade é que existe 2 coisas. O pronto atendimento, urgência e emergência, é responsabilidade da prefeitura municipal. Pronto atendimento é obrigação, é responsabilidade. O município não pode deixar a população sem a urgência e a emergência. Então, o município vai ter que se aperfeiçoar nesse sentido. Como que se aperfeiçoa? Aumentando o recurso, melhorando a gestão, abrindo a UPA, né? Então, isso tem que ser feito urgentemente, né? Então, isso aí é o papel. O papel da Câmara Municipal de Vereadores. A Câmara Municipal, como a curadora também, como fiscalizadora dos recursos públicos, a Câmara Municipal de Vereadores tem que focar no pronto atendimento, né? Tem que cuidar do pronto atendimento, né? Claro, cuidar no todo, mas com a principal missão no pronto atendimento. Por quê? A gente separando bem pronto atendimento
e média complexidade, o que os prefeitos da região reclamam? Reclamam que o dinheiro mistura, né, e acaba não atendendo os municípios vizinhos, que o paciente vem para cá e daqui é encaminhado para Cáceres. Cáceres também reclama e fala, ó, vocês recebem o dinheiro para fazer lá em Pouso Lacerda, né? Então, o dinheiro tem que ser separado, né, para que o dinheiro que vem para fazer o que é atribuição do Estado possa ser feita para Pouso Lacerda e para a região, e o dinheiro que é de pronto atendimento, urgência e emergência com relação ao município, possa ser feito aqui no município. Então, no meu ponto de vista, eu acho que se nós conseguirmos sermos maduros e eficientes para que a gente... E tem que ser um trabalho de todo mundo. O hospital tem que fazer isso, os médicos têm que nos ajudar a fazer isso, a prefeitura tem que fazer isso, a Câmara Municipal, eu enquanto deputado, a região, todos nós temos que trabalhar. Você sabe por quê, Vieira e Ivanildo? Porque se nós não fizermos isso, nós vamos perder todo esse recurso. E se nós perdermos todo esse recurso, não vai ser bom para ninguém. Então, esse é o encaminhamento, e o governo do Estado, através desse controlador, vai vir para poder liderar e nos auxiliar nesses encaminhamentos. É importante isso que o senhor comentou, é que a controladoria não vai só fazer o setor a parte de auditoria que faz parte, né? Mas que ela pode contribuir justamente para que haja, então, a partir de agora, essa parte contábil que tem que estar separada, né? A parte de procedimento contábil e tal, né? Que é atendido, a especialidade que funciona, que não funciona. Qual que é o profissional médico que está faltando? E são vários que faltam. Nós estamos ilhados num pouco atendimento, e por isso que Cáceres é a referência, porque também manda para fora. E vou te falar uma coisa, a Santa Casa não manda mais do que 10% dos pacientes que aqui vêm. Mais outra coisa, deputado, esse leilão que agora saiu, vai destinar ao hospital, eles vão comprar um dos instrumentos que eu acho mais importante, se não mais importante, que é o arco cirúrgico, para a resolução dessas cirurgias de ortopedias que são advindas dos acidentes de trânsito, da moto e etc. Mas o que acontece, vereador? Se o dinheiro continuar misturado, não vai resolver o problema. Tá, e aí nós temos uma solução. Pode ter tudo ali, mas se o dinheiro estiver misturado, não vai resolver o problema. Eu sei que Vossa Excelência... Na tua visão, Ivanildo, só para te ajudar na tua resposta, você sabe tudo de saúde. O hospital realmente está fazendo está misturando esse dinheiro? É a informação do governo do Estado. Eu quero saber assim, porque o que o hospital faz... hoje eu não consigo acreditar como é que Conquista do Oeste gasta 100 mil reais com saúde com 4 mil habitantes. Comodoro, acho que é 300 mil reais que passa. 200 e poucos mil reais. 200 e poucos mil reais para 10, 12 mil habitantes. Aí tem alguma coisa aí que não vai fechar, vou te explicar por quê. O serviço que Conquista do Oeste tem lá de 2 médicos, de vários técnicos de enfermagem, de enfermeira, etc., não está nesse bolo. Entendeu? Ela manda para cá aquilo que ela não tem resolutividade lá. Esse é um ponto. Tá? Mas o que nós estamos falando, e eu acho que a gente está aqui para tentar resolver a solução. O deputado tem autorização do Conselho Curador da Santa Casa, tem autorização da diretoria da Santa Casa, e eu sei, inclusive, tentaram passar por fora, porque senão ia dar muita visibilidade ao deputado, e isso é uma verdade, o deputado, se quiser confirmar, fala, de transformar esse hospital no hospital regional. Isso é um passo que já foi encaminhado, e eu sei o quanto o deputado já correu atrás disso. Muniu-se de documentação exarada da Santa Casa. O Estado fala que manda muito dinheiro para cá. Então pega esse muito dinheiro para cá, que vem para cá, deputado, e faça a gestão. O hospital estadual, que é tudo que nós queremos. Nós vamos aumentar aqui, deputado, o número de médicos, nós vamos aumentar o número de resolutividade e, pasmem, o hospital referência do Estado para a ortopedia, que é uma das referências, é o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Só tem 51 leitos, nós temos 80, nós não podemos perder esse patrimônio. Então, vereador, correto, eu concordo contigo. Uma coisa é o ideal. Esse ideal aí, infelizmente, não vai resolver o problema de agora. O que nós temos que fazer agora é nos organizarmos dentro do que nós temos. Tá. O que nós temos hoje? Nós temos o Hospital Vale do Guaporé, que nós temos que ajudar o hospital a se organizar, porque se nós não fizermos esse passo agora,
nós não podemos sonhar com o hospital regional. Por que que eu falo? Porque nós temos que, com esse dinheiro que está vindo, nós temos que atender bem a região, até para que a região justifique e fale realmente ali vale a pena ter um hospital regional. Então, ou seja, uma coisa é o ideal. O ideal, certamente, nós temos que lutar para o hospital regional. Ok, uma situação. Uma coisa é a missão que nós temos que fazer nos próximos 2 meses. Nós temos 2 meses para poder convencer o Estado que os 650 mil que ele envie vai ser feito a média complexidade. Essa comissão, como é que vai ser? Essa comissão. A comissão vai ter um controlador do Estado que vai vir. Cada município vai enviar um representante, entendeu? E eu irei fazer parte dessa comissão também, né? Porque essa comissão nós iremos realizar esse trabalho para que o hospital também junto, a prefeitura já vai estar com representante já, para que a gente possa ir para dentro do hospital e justamente ver o dinheiro, o que é de responsabilidade do Estado. Está sendo gasto com o Estado é responsável pela média complexidade. Está sendo gasto com a média complexidade, aí eu volto no que eu falo. Tem que separar o que é PA e o que é média complexidade. Porque o Estado ele vai honrar o que é média complexidade. Uma coisa é nós sonharmos, que temos que sonhar com relação ao hospital regional. Isso aí é uma luta minha, estou brigando, e o vereador sabe disso, todos sabem disso. Mas o que nós temos agora é uma situação, um encaminhamento mais urgente. Porque se nós não nos organizarmos agora, o que eu falo agora é o quê? Agosto e setembro. Agosto e setembro. Se nós não nos organizarmos, nós corremos risco de nós não termos outubro, novembro, dezembro e daí para frente. Eu só quero deixar bem claro aqui, excelentíssimo deputado, o seguinte: o hospital só percebe pela prestação de serviço, entendeu? Pela fatura que se imprime do montante de... Então, esse dinheiro não é flutuante e não se paga mais ou menos, paga-se o que produz. Com certeza. Esse é o primeiro ponto. Tendo-se essa consideração, o que nós precisamos observar? E com propriedade, nós precisamos observar isso com carinho. Uma das soluções, nesse momento, nesses 60 dias, é a UPA funcionando. A UPA funcionando, repassa-se para a Santa Casa mais R$225 mil, que é exatamente parte da diferença existente deficitária da Santa Casa por mês. É um caminhamento interessante, tipo assim, essas questões que têm que ser definidas. Porque a Santa Casa já resolve a urgência e a emergência. Com o corpo técnico mais 2 médicos, ela toca a UPA e passa a perceber esse montante. E desonera o município, porque eu digo que o município, qualquer prefeito com o mínimo de visão, tocar um pronto-socorro às suas expensas, ele vai quebrar. Como quebrou Várzea Grande, como quebrou Cuiabá, já não foi uma nem 2 vezes, né, deputado? Mas assim, se for para poder funcionar a UPA da maneira legal que deve ser, o dinheiro, 200 mil só vem com a garantia da contrapartida do município. Sim. Que é muito maior do que ele repassa hoje para o município. Então, que, para poder tocar a UPA hoje, é um custo de 600 mil. Então, às vezes, é inviável, entendeu? Às vezes, assim, não é assim, eu vou abrir a UPA, vai vir o dinheiro e o município não pode abrir mão da contrapartida. O dinheiro só vem se tiver a contrapartida. Então são esses desafios, vereador, que nós temos esses 2 meses aqui para a gente poder sentarmos e resolvermos a situação. Então, deputado, quando nós temos lá a UPA, quando nós temos a UPA, nós temos o aparato que paga 165 mil para o pronto atendimento. Você tem na UPA 165, mais 225, nós teremos 390 Esse mil. 225 é recurso federal. É recurso Federal. da UPA que vem, Federal. sem coparticipação do município nem nada. A meu ver, tendo 40 anos de vida pública em hospital, é a solução. Sim. Sem onerar o município, sem onerar o Estado. Tá, mas não tem não tem que onerar o município, a UPA? A UPA acaba onerando mais porque é o valor da contrapartida. Pois é, a contrapartida do município. A UPA aberta, com esses 300 e poucos mil, não mantendo a UPA aberta. E consegue fazer esse mesmo serviço no hospital então, ali? Talvez aí teríamos que ver. Então, é uma discussão que o prefeito vai ter que liderar essa discussão com relação ao ponto de atendimento, porque nós temos que ver o seguinte: nesse primeiro momento, é melhorar ou mudar o atendimento com relação ao hospital, ao ponto de atendimento, é ir para a UPA. Então, é nesse sentido que nós todos temos que cair para dentro e debruçarmos, porque é uma coisa que os prefeitos da região já falou, que não aceita, né, é que o recurso do Estado, que é o que os prefeitos acusam, é que o recurso que é para ser feito a média complexidade seja feita a baixa complexidade no ponto de atendimento. Tá. Quanto àquilo que se coloca pelos municípios circunvizinhos, sabia que tem município que manda sutura para cá? Então,
Tá. Sabia que tem município que manda fratura de galho verde, que manda parto normal para cá? Você entendeu? Então, essa coisa precisa equacionar. Por isso é que a secretária, a Santa Casa, prefeito e consórcio tem que sentar na mesma mesa. Agora, como é que eu tenho uma secretária, Vieira, que não senta na mesma mesa com o povo? Então, aí vai ficar. O ônus tem ficado para a Santa Casa. Eu não estou aqui defendendo A, B ou C, não. Eu estou só querendo, deputado, ser justo. E com relação a isso, Vieira, eu quero primeiramente destacar o empenho de todos. Desde quando eu termino essa reunião em Cuiabá, que eu estou aqui no final da semana passada e essa semana, eu quero aqui destacar o empenho e a participação de todo mundo para poder resolver essa situação. E o que eu falei na reunião hoje, né, é que nós estamos num momento que nós não podemos apontar dedos. E nem dividir. Apontar dedos nem dividir. Nós estamos num momento que todos nós temos que ter a humildade, todos nós temos que ter a maturidade de nós unirmos, todos nós unirmos, para que nós possamos buscar uma solução para essa situação. Então esse é o grande desafio daqui para frente. Agora, se daqui para frente tiver algum setor ou alguém que não captar essa mensagem, captar esse espírito de união, aí certamente ficará muito mais difícil de nós resolvermos essa situação. Então eu quero dizer que temos que unir para que nós possamos. Eu vou pedir uma reunião nessa semana com a Câmara Municipal de Vereadores para que a gente possa fazer essa conversa. Alinhar bem. Eu irei pedir uma reunião com o Conselho Curador do Hospital Vale do Guaporé para que a gente possa fazer esse caminhamento. Eu irei pedir uma reunião com o Conselho Municipal de Saúde para que a gente possa alinhar essa questão. Eu já me reuni com o prefeito Alcino, já me reuni com a direção do hospital, já me reuni com o promotor, eu quero me reunir com os funcionários do Hospital Vale do Guaporé. Após a gente nos organizarmos dentro de Pontes Lacerda, aí eu irei fazer uma reunião com o consórcio, com os prefeitos que integram o consórcio, com os prefeitos que integram a regional, com os secretários e secretárias de saúde da região, para que nós possamos ter um nível de maturidade e a gente chegar no seguinte entendimento. Se perder, não é Lacerda que está perdendo, é a região que está perdendo. Será um retrocesso ao longo desse tempo. E certamente eu, enquanto deputado, eu tenho a minha responsabilidade e não estou furtando dela, lutando, brigando para que isso possa acontecer. E a boa notícia, como já foi dito aqui no início do programa, que o hospital está reaberto. Hoje o hospital foi reaberto para poder já atender não só Pontes Lacerda, mas atender toda a região. O entendimento do médico, do hospital, com o apoio do Dr. Paulo, da Prefeitura, e também dos prefeitos da região, em nome do prefeito de Comodoro, né, a Câmara Municipal, né, nós conseguimos esse compromisso da reabertura, mas nós temos que fazer a nossa lição de casa nos próximos 2 meses, sob pena de nós estarmos na frente de um retrocesso. Só o que me preocupa, deputado, e aí eu preciso encaminhar o programa para o final, o que me preocupa é o seguinte, que quando a gente envolve pessoas com o mesmo objetivo, compromissadas, pessoas compromissadas, né? E que têm o mesmo objetivo. Eu quero ver como é que o senhor vai lidar, isso, eu vou dizer isso publicamente aqui, como é que o senhor vai lidar com questão política. A eleição de 2018 está dentro da Santa Casa, está dentro desse problema. A gente está vendo aqui, ó, o deputado Alcino, o prefeito Alcino, o objetivo dele, a gente sabe disso aí, ele tem outro candidato a deputado estadual, ele tem outro candidato que se chama Palmir Moreto, e ele não esconde isso, né? Tem uma secretária de saúde que joga contra o município, ela quer desagregar, ela quer que quanto menor for o hospital de Pontes Lacerda, para ela é melhor, porque vai criar um Comodoro, ela tem chance de ser empregada lá, vai aumentar um pouquinho Vila Bela, ela tem chance de arrumar um emprego lá. A minha preocupação toda é exatamente nesse sentido. Eu concordo com você, Vieira. Da minha parte, o cidadão, em primeiro lugar, da minha parte, não vai ter nenhum tipo de questão nesse sentido. E eu vou ser bastante sincero. Caso eu perceba isso, eu serei o primeiro a denunciar. Eu acredito e torço que isso não aconteça. Espero que isso não aconteça. Mas caso isso aconteça, eu serei o primeiro a vir aqui e a fazer a denúncia, né?
estamos trabalhando para que isso não aconteça, né? Então, a gente está nessa expectativa de que nós possamos realmente, de fato, estarmos unidos pela responsabilidade que nós temos, que é pelo zelo do dinheiro público, para poder atender o cidadão. Eu queria, só para encerrar, eu queria aqui pedir de forma suplicante, inclusive, que o Ideraldo, enquanto presidente, Conselho Curador, enquanto gestor e responsável direto pela Santa Casa, mais a Anice, que é a gestora, que ponha um pouco também a mão na consciência e saiba que uma pessoa que tem 4 filhos, que tem acima de 28 anos, ela tem o direito de fazer uma laqueadura tubária. E nem o Papa consegue marcar aqui. E isso também a Santa Casa tem que flexibilizar, porque a sociedade tem carregado a Santa Casa ao longo dos anos e não basta, toda vez que aperta, Vanil, dá uma mão para nós aqui porque o pagamento não veio. Deputado, dá uma mão para... Isso tem que parar. Aí, na contrapartida, aí tem um leilão. Vai lá o Vieira, em nome da maçonaria, pedir um bezerro. O Mauro, presidente do leilão, fez um maiúsculo leilão. E a sociedade, o Laios, todo mundo participou. Aí depois você tem um funcionário. Tem um funcionário que precisa de uma situação dessa, não faz. Então, isso aí é o que está, ao meu ver, na contramão dos anseios e necessidades da sociedade. Deputado, para concluir as suas considerações finais, só para dizer, lhe cumprimentar pelo trabalho que o senhor fez até agora, acho que o grande desafio começa agora, porque o senhor vai se envolver com questão puramente política, né? Porque se fosse só técnica, está no papel, vão resolver o papel, pronto. É política, é questão de egos, é questão de eleição do ano que vem, são 10 prefeitos na história, né? Tem um prefeito batendo contra, o prefeito daqui batendo contra, por interesses pessoais, né? Exatamente, eu acho que esse é o grande problema, né? Eu falei no programa passado aqui, colocando a grande diferença entre o prefeito Alcino agora e o prefeito do Donizete, né? A Santa Casa passou no mandato do prefeito Donizete com problema, né? Questão de atraso, tudo. Ele abria a mão da agenda dele, ele ia madrugada para Cuiabá, ficava 2, 3 dias, voltava, ia num dia, voltava no outro, enquanto não resolvia o problema da saúde, a agenda dele abriu toda. Foi quantas vezes a gente fazia? Agora não. Agora a gente vê o seguinte, está dentro de uma pauta e olhe lá na história, eu não sei o que eu faço, o dinheiro na conta lá, que às vezes, né, por acaso na história. Então, eu sei que o senhor vai enfrentar daqui para frente um grande problema. Lhe parabenizo pelo tempo que o senhor já fez aí, pela sua capacidade de negociação, né? De juntar, embora juntando, sabendo que tem gente que vai lhe cutucar, que vai bater no fígado aí para o ano que vem, mas eu acho que o seu desafio grande começa agora em poder, em 60 dias, resolver esse problema aí. É um grande desafio. Eu quero, desde já, parabenizar a todos que estiveram na reunião hoje pela manhã na promotoria, que nós conseguimos chegar a esse entendimento da reabertura do hospital. E também quero aproveitar a oportunidade, Vieira, finalizando aqui, em homenagem ao aniversário de Pontes Lacerda, o nosso trabalho pela cidade. Uma parceria, você falou do prefeito Donizete aí, que eu havia feito com o Donizete ainda no ano passado, que eu consegui o caminhão da lama asfáltica, e o Donizete junto comigo conseguimos um recurso também. Agora esse ano está sendo aplicada a lama asfáltica no município de Pontes Lacerda, uma parceria do deputado Van Clay, Prefeitura Municipal, o calçamento até o Parque de Exposição, que já está beneficiando já as pessoas que vão para a festa, está sendo feita ali a obra ali, as emendas para os bairros, para a pavimentação asfáltica, enfim. Nós estamos, a melhor maneira de nós retribuirmos ao aniversário de Pontes Lacerda é trabalhando, que é nossa obrigação, trazendo recurso, que é nossa obrigação, e estando presente quando acontecer os problemas, para que nós possamos exercer o nosso papel, que também é nossa obrigação. Então, esse é o grande papel de um político, e esse é meu papel e dever enquanto deputado estadual. Tá certo. Obrigado. Nós queremos agradecer aqui a visita aqui no nosso programa do deputado Vanderlei Carvalho, também do Ivanildo Amaral, nosso colega de bancada. Agradecer a você que ficou conosco aqui até esse momento e dizer para vocês o seguinte: o nosso programa se propõe a colocar os problemas, a cada um opinar, né, da forma que acha que é melhor, fazer a democracia aqui, né, o direito de opinião aqui. O que nós queremos que você, aí do outro lado, ou que está nos assistindo, reflita aquilo que nós combinamos, que nós discutimos aqui. Não quero que você concorde conosco, nós queremos que você reflita
os problemas e a forma como nós estamos conduzindo o processo aqui. Obrigado a todos vocês. Parabéns, Pontes Lacerda, mais uma vez, pelos 36 anos. E a gente volta semana que vem, se Deus quiser. A todos nós, uma bela semana.